Você vai conseguir isso que tá na sua cabeça. Não tenha medo. Tem uma coisa que talvez ninguém tenha te falado ainda. Você não tá cansada só porque tem muita coisa acontecendo na sua vida. Você tá cansada porque sua cabeça não desliga nem por 5 minutos. Você tenta descansar, mas até descansando você tá preocupada. Você toma banho pensando no futuro, você deita pensando no dinheiro, você acorda já sentindo aquela pressão no peito, como se tivesse atrasada para alguma coisa invisível. E o pior é que parece que todo mundo tá andando, menos você. Parece que a vida dos outros está fluindo, as oportunidades aparecem, as coisas acontecem, e você sente que tá sempre tentando sobreviver emocionalmente. Só que sabe uma coisa que eu demorei muito para entender? A vida começa a mudar quando você para de viver como alguém que tá fugindo de um incêndio o tempo inteiro. Porque tem gente tentando manifestar felicidade, mas por dentro vive em estado de emergência. E não tem como ouvir a própria intuição com a mente gritando o dia inteiro. Eu lembro de uma época da minha vida em que eu não conseguia relaxar nem quando estava tudo aparentemente bem. Eu saía para tomar um café e, ao invés de aproveitar o momento, minha cabeça começava: você devia estar produzindo, você devia estar resolvendo sua vida, você está ficando para trás. É impressionante como a mente consegue transformar até um momento simples em culpa. E talvez você esteja assim agora. Talvez você esteja ouvindo isso cansada de tentar controlar tudo. Porque chega uma hora em que o corpo continua andando, mas por dentro você já está esgotada faz tempo. E é engraçado porque a gente cresce ouvindo que precisa correr atrás, lutar, forçar, dar um jeito. E claro, você precisa agir. Você precisa se movimentar. Mas ninguém fala sobre o estrago de viver em alerta o tempo inteiro. Ninguém fala sobre o quanto o desespero embaralha a nossa visão. Sabe quando você perde um objeto dentro de casa e começa a procurar desesperadamente? Você abre gaveta, fecha gaveta, anda de um lado para o outro, e quanto mais nervosa você fica, menos você encontra. Aí passa meia hora, você respira e percebe que o negócio estava literalmente na sua frente o tempo inteiro. A vida funciona muito assim. Tem oportunidades que não chegam porque você está tão focada no medo que não consegue enxergar mais nada além da falta. E eu sei que talvez agora você esteja pensando: mas como é que eu vou relaxar se minha vida tá uma bagunça? Só que relaxar não significa fingir que nada tá acontecendo. Relaxar é parar de conversar com a vida como alguém que acredita que o pior sempre vai acontecer. Porque percebe uma coisa: talvez a maior parte do seu cansaço não venha do que aconteceu, vem do que você imagina que pode acontecer. É a antecipação, é um medo, é a pressão mental constante. Você não tá vivendo só o dia de hoje. Você tá vivendo dezenas de cenários diferentes dentro da cabeça ao mesmo tempo. E isso destrói qualquer paz. Tem uma cena de Divertidamente que eu acho muito forte, porque mostra exatamente como as emoções tentam controlar tudo dentro da nossa mente. E às vezes parece que a ansiedade pega o volante da nossa vida e simplesmente não devolve mais. Ela quer prever tudo, controlar tudo, evitar qualquer dor. Só que existe uma diferença enorme entre se preparar e viver em guerra com o futuro. E talvez a vida esteja tentando te ensinar justamente isso agora. Controle não traz paz. Confiança traz. Sabe uma imagem que me ajudou muito? Imagina que sua mente é um copo cheio de água barrenta. Enquanto você sacode o copo toda hora, a água nunca clareia. Mas quando você para, o barro começa a descer sozinho. E aí finalmente você consegue enxergar. Tem respostas que não chegam no desespero. Tem caminhos que só aparecem quando você desacelera por dentro. E não, isso não significa desistir da sua vida. Significa parar de sufocar sua própria energia com medo o tempo inteiro. Porque tem gente tentando manifestar amor enquanto repete para si mesma todos os dias que não é suficiente. Tem gente tentando manifestar abundância, mas acorda já esperando dar tudo errado. E o corpo acredita em tudo que você repete constantemente. Por isso, às vezes você nem percebe, mas passa o dia inteiro afirmando escassez, sem falar uma palavra. Só no jeito de viver, no jeito de respirar, no jeito de esperar o pior, no jeito de desconfiar das coisas boas. E sabe o que é mais doido? Muitas vezes a vida já tá tentando te entregar pequenas provas de que tudo vai ficar bem, mas você tá ansiosa demais pra perceber. Uma mensagem, uma oportunidade, um encontro,
uma ideia, uma sensação de alívio. Só que a mente desesperada ignora tudo que não combine com o medo dela. Uma das coisas que começaram a mudar minha vida foi quando eu parei de perguntar: e se der errado? E comecei a perguntar: e se dessa vez der certo? Porque a verdade é que você já sobreviveu a muita coisa que achou que não sobreviveria. E olha você aqui, respirando, tentando de novo, mesmo cansada, mesmo insegura, mesmo cheia de medo às vezes. E isso já mostra que existe alguma coisa dentro de você que não desistiu. Talvez porque, no fundo, uma parte sua sabe que ainda existe muita vida para acontecer. E eu acho que às vezes a vida não tá atrasando os nossos sonhos, só tá esperando a gente parar de tratar cada desejo como uma ameaça. Porque não dá para receber coisa boa com o corpo inteiro preparado para tragédia. Você merece viver sem esse peso constante. Merece sentar para tomar um café sem culpa, dormir sem sentir que o mundo vai acabar amanhã, respirar sem achar que tá esquecendo alguma coisa. E eu sei, talvez sua mente ainda diga, mas e se nada mudar? Só que pensa comigo, a pessoa que você era há 5 anos também não fazia ideia de tudo que viveria até aqui. A vida muda em silêncio. Uma conversa muda tudo, um encontro muda tudo, uma decisão muda tudo, um vídeo muda tudo. E às vezes a transformação começa justamente no momento em que você finalmente para de lutar contra si mesma. Então, por favor, não transforma sua vida inteira num tribunal onde você vive sendo julgada pela própria cabeça. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa carregar o mundo inteiro nas costas para merecer descansar um pouco. Respira, de verdade. Talvez o próximo capítulo da sua vida não esteja chegando através do esforço desesperado. Talvez ele esteja chegando num instante em que você finalmente entende que não precisa viver em estado de sobrevivência para ser digna de coisas boas. Porque tudo aquilo que é pra você não chega no grito, chega no alinhamento, chega quando você para de correr atrás da vida e permite que a vida finalmente te encontre também. E talvez hoje a única coisa que você precisava ouvir era isso. Você não tá atrasada, você só tá cansada. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas.